Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31. Nós vamos ler até o final desse capítulo. Estamos, com a graça de Deus, encerrando mais um capítulo do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 31 ao verso 38. 8 versículos da palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a santa palavra do Senhor. João 13, 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa qualquer pecado de nossa alma nesse momento. Por Jesus, seu Filho amado, rogamos, Senhor, nos dê a porção da sua palavra, que possamos nessa hora entender esse texto, Senhor Deus Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que o nosso coração também se abra humildemente para receber, para crer, para obedecer, em honra ao teu nome, Senhor, e para o nosso bem, em Jesus. Nós oramos assim, nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, este trecho, ele é o final do capítulo 13. E os irmãos bem lembram que eu já tenho explicado para vocês que a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo ele vai tratar com seus discípulos. E ele não vai mais falar ao público em geral. Ele vai cuidar apenas dos seus discípulos, dos seus amados. E no capítulo 13, porém, tem ainda uma outra transição. Que entre os discípulos que estavam ali, estava um traidor. Né? Então, como é que nós podemos dizer? Que até o capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo, ele fala com o povo em geral, é o ministério público de Jesus. Depois, Jesus não fala mais com eles. Né? Inclusive no finalzinho do capítulo 12 tem uma espécie aí de resumo da mensagem de Jesus, mas a nação judaica não creu em Jesus, nós sabemos disso, mas no capítulo 13 ele começa a falar apenas aos seus. Vocês lembram o início do capítulo 13, né? Vamos ler aí, por favor, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nós temos aqui esse período agora. Jesus sabe que está encerrando o seu tempo e ele vai agora se dedicar aos seus que ele amou. E ele vai amá-los até o fim, ele vai amá-los ao extremo. Né? Então são esses que, na verdade, são 11 e que representam, irmãos, todos os eleitos. Todos aqueles que viessem a crer depois, através do ministério desses 11. Porque Jesus Cristo ele vai orar
no capítulo 17, então nós temos o capítulo 13, que ele vai tirar dali o traidor, e a partir do capítulo 14 em diante, ele vai fazer o último discurso dele, capítulo 14, 15, 16, e aí no capítulo 17, ele ora, mas ele fala aquele discurso para os 11, e ele ora pelos 11, mas ele não ora só pelos 11, ele ora por todos aqueles que viessem a crer depois, né? Ele diz que ele não perdeu nenhum dos que o Pai deu para ele, quer dizer que ele tem um povo, aqueles 11 eram dele, sempre foram dele, e ele então falou a eles, orou por eles, mas tem muito mais, tem aqueles que viessem a crer depois, através do ministério dos 11, todos esses que viessem a crer, fazem parte daqueles que ele diz, eu não perdi nenhum dos que me deste, existem aqueles que o Pai deu para o Filho na eternidade. Então nós estamos vendo aqui, nesses capítulos, essa verdade, de que o Senhor Jesus Cristo, ele agora vai tratar com essas pessoas que são realmente dele, vai se dedicar a eles, e é sobre eles que se diz que, tendo chegado a Páscoa, sabendo que era chegada já a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É sobre esse que ele está falando aqui, sobre os 11. Mas, como eu disse há pouquinho, no capítulo 13 ainda está lá o Judas. Nesse capítulo 13, apesar de João não se refere à instituição da ceia do Senhor, os outros 3 evangelhos ele se refere, João não, mas aqui no capítulo 13, em algum momento, Jesus instituiu a ceia, né? A Santa Ceia, e os outros evangelhos mostram que Judas participou daquela ceia, ele estava ali na hora que Jesus ele instituiu a ceia, mas chegou o momento da revelação, Jesus mostra que há um traidor, e como nós estudamos nas exposições anteriores, Judas ele está dominado por Satanás, a Bíblia mostra na verdade que ele está possuído pelo diabo, o diabo ele foi tomando conta de Judas, enganando, mentindo, se aproveitando da avareza de Judas. Judas gostava de dinheiro, Judas nunca amou Jesus, e finalmente, meus irmãos, o finalzinho do trecho que nós estudamos sobre Judas, ele encerra assim no versículo 30, leia aí comigo por favor, no versículo 30, e tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Eu disse para os irmãos que provavelmente João aqui, quando ele se refere e era já noite, provavelmente ele estava usando esse fato de ser noite, ou seja, eles estavam ali naquele lugar, e Judas sai para atrair Jesus, para vender Jesus, e nesse ato dele sair, ele sai e era noite, ou seja, ele sai daquele ambiente onde está a luz do mundo, onde está Jesus, e adentra na noite. Isso é como uma ilustração de que assim como ele está entrando na noite, a noite invadiu o seu coração. As trevas no sentido espiritual, né? As trevas tomaram conta dele. Judas não tem mais jeito. Judas apostatou definitivamente. Ele está na mão de Satanás. Ele está amarrado pelo pecado do seu próprio coração e dominado pelo pai da mentira. E ele adentra ali aquela escuridão. Mas é interessante, meus irmãos, que nesse momento Judas é tirado dos 11, ou seja, quando Jesus vai orar no capítulo 17, ele menciona Judas lá na oração. Ele diz que não perdeu nenhum, a não ser aquele, né, que é o Judas. O Judas não era de Jesus, nunca foi de Cristo, ele era um traidor, ele não tinha a graça de Deus, e ele estava ali, ninguém sabia, né? Ninguém sabia que ele era um traidor, ele parecia um dos apóstolos, um dos discípulos, mas ele nunca foi de Cristo. Mas, quando ele sai, aí Jesus Cristo diz essa palavra que nós vamos estudar hoje, nesse trecho, que é objeto do nosso estudo, no versículo 31, diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Veja só,
Quando Judas sai, acontece duas coisas. Judas sai para a noite. Judas, ele realmente apostata definitivamente. Ele está agora na mão do maligno, do seu próprio coração, na escuridão. Mas aquilo ali, mesmo aquilo, está no propósito de Deus. Mesmo aquilo, Deus usa todas as coisas. Deus não é autor do pecado. Deus nos livre de dizer isso, né? Isso é um mistério. Nós não sabemos como é que Deus controla essas coisas, mas Ele é Deus, Ele é o Senhor até sobre o pecado. Deus não é autor do pecado, nem a fonte do pecado, mas o pecado está debaixo do domínio de Deus. Os ímpios, eles estão debaixo do domínio de Deus. Um homem como Judas, mesmo traindo Jesus, mesmo fazendo esse ato horrível, mas ele vai entregar Jesus, Jesus vai ser capturado, Jesus vai ser morto, mas aquilo tudo estava no plano de Deus, porque ele tinha que morrer pelos eleitos, ele tinha que morrer pela igreja, ele tinha que morrer por esses que ele amou. Então, no momento que Judas sai, Jesus diz assim: agora é glorificado o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem é o próprio Jesus, e Deus é glorificado nele, ou seja, agora Judas foi entregar Jesus, foi entregar o Filho do Homem, mas aquilo não está fora do plano do próprio Jesus, nem fora do plano daquele que enviou Jesus, que é o Pai. Mas o Pai enviou Jesus mesmo para isso. E Jesus veio mesmo para isso. Jesus veio para morrer na cruz, para nos salvar. Então o que ele está dizendo aqui é que o ato dele, voluntário, ninguém está forçando ele. Judas não está forçando ele, as autoridades judaicas não estão forçando Jesus, os romanos não estão forçando Jesus, nenhum inimigo está forçando Jesus. Jesus está se entregando voluntariamente à morte. Tudo aquilo está no plano de Jesus e tudo aquilo está no plano daquele que enviou Jesus, que é o Pai. Então, naquele momento, aquilo glorifica a Deus. Esse é o ponto, meus irmãos, de todo o Evangelho de João. Jesus é glorificado na sua morte na cruz, porque a morte de Jesus mostra o amor pelos eleitos, o amor pela noiva de Cristo, o amor pelo povo de Deus. Ele os amou até o fim. Aquilo mostra que Deus é amor, mostra que Deus amou o seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mostra todos os atributos de Deus, a justiça que Ele teve que pagar por nossos pecados, a sabedoria infinita, porque só Ele poderia ter arquitetado um plano desse para salvar pecadores, a graça, a misericórdia que Ele tem com pecadores, porque só Ele ama assim, só Ele salva assim. Aquilo glorifica a Deus. E aquilo glorifica Jesus. Então aqui nós estamos vendo que o ato de Judas sair, que é claro, faltava poucas horas para tudo acontecer, para Jesus, para chegarem aqueles que iriam capturar Jesus, os soldados, junto com Judas, para que Jesus fosse levado ao Sinédrio e às autoridades judaicas, para que ele fosse condenado, para que ele fosse levado a Pilatos e a Herodes, e finalmente Herodes lavasse as mãos, porque ele era inocente, mas o povo estava pedindo para ele ser crucificado. Todos aqueles eventos estavam para acontecer, e ainda não tinham acontecido, mas já estavam no decreto de Deus. E aquele ato de Judas, é isso que eu quero que os irmãos compreendam bem, que aquele ato de Judas de sair da reunião para ir trair Jesus, já antecipa e já cumpre, já começa a se cumprir ali o propósito do sacrifício voluntário de Jesus e do amor do Pai por nós em Jesus. E Jesus diz: isso agora significa que o Pai foi glorificado, que o Filho foi glorificado. Mas isso significa também outra coisa, irmãos, que o propósito de Deus, ele é assim. Deus, ele age e na sua sabedoria ele usa até a própria morte, como é o caso aqui, e até
própria dor e o sofrimento, como é o caso aqui, para operar o bem. Só Ele faz isso. Ele é o Senhor, de maneira que, como a Bíblia diz, em tudo dai graças, ou seja, eu devo dar graças porque eu sei que mesmo nas tragédias, nas lutas, nas dificuldades, Deus Ele está operando bem. Eu não sei como, só Ele sabe, mas Ele está operando bem. É por isso que Jó, eu li com vocês semana passada o trechozinho de Jó, quando Jó recebeu a notícia que ele tinha perdido tudo, que os filhos tinham morrido, ele rasgou as suas vestes e adorou a Deus e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Como que dizendo, Deus sabe o que está fazendo. Então, esse momento aqui, irmãos, seria um momento muito difícil, e esse é o ponto, para Pedro, para João, para os apóstolos, para os discípulos que amavam Jesus. Eu queria que vocês capturassem agora esse fato. Aquelas pessoas, elas conviveram com Jesus assim como nós convivemos uns com os outros. Nós nos vemos, nós conversamos, nós falamos uns com os outros. E vocês imaginem que privilégio foi para Pedro, para João, para Filipe, para aqueles discípulos conviverem com Jesus face a face, conversar com Ele, ouvir a sua palavra, ser discipulado por Ele, ser ensinado por Ele. Era maravilhoso e eles amavam Jesus. Eles não entendiam ainda muita coisa, porque nós somos assim, nós seres humanos, nós custamos a entender os planos de Deus, mas Jesus era paciente e Ele ia ensinando aos poucos a eles. Nós vamos ver, inclusive aqui nesse texto, como Jesus é paciente, nesses capítulos. E aqui Jesus está pensando neles, Jesus está olhando para eles, olha para a face deles, olha para o rosto deles e pensa assim: daqui a pouco eu vou deixá-los. Daqui a pouco eu vou ser capturado, vou ser preso, vou ser morto numa cruz, vou ser sepultado e eles vão ficar sozinhos. Eles nunca mais vão me ter assim, né? Depois Jesus ressuscita, aparece a eles, ainda fica 40 dias com eles, ali aparecendo, ensinando, mas aquilo ia acabar, aquilo estava acabando. Jesus iria subir ao Pai. Agora eles não teriam mais a presença física ali de Jesus. Eles teriam a presença de Jesus sempre pelo Espírito Santo, como nós temos hoje aqui. Mas aquela presença física ali, aquele momento, aqueles anos que eles passaram com Jesus, aquilo ia encerrar. E eles iriam ver Jesus morrer. E eles ainda não estavam entendendo muito. Aí Jesus pacientemente começa a prepará-los. Jesus começa a preparar. Jesus começa a dizer o que vai acontecer. E começa a dar uns conselhos para eles. Começa a preparar o coração deles para o que vem à frente e começa a aconselhá-los. E aqui nós temos, pelo menos, meus irmãos, 3 conselhos de Cristo aqui. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo anuncia a sua partida claramente, e quando ele faz isso, ele procura consolar os discípulos. Em segundo lugar, Jesus exorta ao amor. Eles têm que se amar, e esse amor, ele tem que ser conforme o amor que ele mostrou, que ele está mostrando, porque ele está se entregando por eles. E ele já, você lembra que ele já tinha lavado os pés deles, né? Mostrando que ele veio servir a eles, e eles tinham que amar sim, amor servo, amor sacrificial, amor de servo, a exemplo do mestre dele, Jesus. E Jesus dá um terceiro conselho, que na verdade não é nem tanto um conselho, mas é um alerta. E para quem é esse alerta? Para Pedro. Para Pedro. Então nós temos aqui que Jesus está antecipando a morte e tudo que eles vão passar. Jesus sabe que eles vão sentir, Jesus sabe que eles vão ficar tristes. Então Jesus procura consolá-los, Jesus os exorta ao amor, e Jesus faz um alerta a Pedro, como que dizendo assim: Pedro, não confie na sua força para enfrentar
as perseguições e as lutas que vêm aí, porque não é pela força, mas não é pela força humana, é pela graça de Deus. Então esse texto ele é muito rico, e eu gostaria de tratar com os irmãos nesta manhã um pouco, né? Ele é tão rico que a gente podia ficar falando aqui semanas sobre ele, mas tudo que eu vou fazer hoje é tratar brevemente, mas que Deus nos ajude para que fique firmado no nosso coração e nos ajude a tratar, a enfrentar as lutas da vida, irmãos, e as lutas que nós temos como cristãos que nós somos. Então, vamos pensar aqui. O texto ele pode ser dividido em 5 partes. Primeiro, Jesus fala da glória dele, da glória de Deus, verso 31 e 32. Em segundo lugar, Jesus anuncia a sua partida, verso 33. Em terceiro lugar, Jesus exorta os discípulos ao amor, verso 34 e 35. E em último lugar, Jesus alerta Pedro, do verso 36 ao verso 38. Então nós temos essas 5 partes aí: a glória de Deus anunciada, o anúncio da partida, a exortação ao amor e o alerta a Pedro. E nessas partes todas tem os 3 conselhos que eu falei aos irmãos que Jesus está fazendo aqui aos discípulos. Então vamos olhar, irmãos, o texto. Acompanhe comigo a leitura e as explicações que pela graça de Deus nós vamos fazer aqui, dar aos irmãos na medida que nós lemos o texto. Acompanhe então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Observe então aqui, irmãos, que isso é muito lindo, maravilhoso, porque nós podemos colocar como tema, na verdade, desse trecho todo, a glória do Pai no Filho. Porque o propósito primordial de Deus aqui, em tudo que Ele está fazendo, não é nem mesmo a salvação dos eleitos. Não é. O propósito de Deus é a glória dele mesmo, porque ele é Deus. Tudo na Bíblia, se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que tudo que Deus faz é para a sua glória. E tem que ser assim porque ele é Deus. A partir do momento que outro é glorificado, isso é o quê? Pecado. Isso é erro, é idolatria. É Gênesis 3. É a palavra da serpente: sereis como Deus. Não, meus irmãos. A glória é de Deus. Portanto, esse texto está apontando para nós que nós temos que contemplar o que Jesus Cristo fez por nós, o amor de Deus, contemplar isso e ter aquele mesmo sentimento do Salmo 145, semana passada que nós lemos, lembra? Salmo 145, que Davi, quando ele ia pensando nas obras de Deus, na criação, na providência, na redenção, ele louvava a Deus. Meus queridos irmãos, o texto está dizendo aqui para nós que nós temos que contemplar o amor de Deus por nós, enviando o seu Filho, o amor de Jesus por nós, vindo morrer por nossa alma, o amor do Espírito Santo, vindo aplicar essa obra em nossa vida. Aqui está a glória do Deus triuno, no amor desse Deus por nós. A Bíblia então fala aqui que, tendo Judas saído, como eu já expliquei para os irmãos, Judas sai para trair Jesus, e ali ele está indo já cumprindo o decreto de Deus. Então, antecipando, a partir daquele momento não tem mais volta. A traição já está feita, Judas está determinado, Judas vai entregar Jesus. E naquele momento a Bíblia diz, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. Aquele momento, Jesus sabe tudo o que vai acontecer. Jesus disse para Judas, lembra? Como está aqui no versículo 27. Leia comigo aí o versículo 27. Olha o que Jesus diz para Judas. E após o bocado entrou nele Satanás e disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. Jesus sabia.
Jesus não estava fugindo, Jesus estava se entregando voluntariamente para a morte. O Filho do homem, aquele que se tornou homem como nós, que veio morrer como homem, ele está sendo glorificado. Por quê? Porque naquele dia Jesus expressou o seu amor pelos 11, por todos os que viriam a crer, inclusive você que está aqui nessa manhã. Naquele dia, Jesus pensou em você. Jesus pensou assim: eu vou morrer. Pense no seu nome. Jesus estava pensando em cada eleito, em cada crente. Jesus estava se entregando por nós, irmãos. Porque se ele não se entrega, nós iríamos para o inferno. Nós iríamos enfrentar o juízo de Deus sem um advogado por nós. E seríamos condenados de maneira justa. Mas naquele dia, Jesus nos amou até o fim. Jesus se entregou por nós. E não pense que era fácil para ele, não. Tanto que no Getsêmani, ele pediu: se possível, passa de mim este cálice. Porque era terrível dor que ele iria passar. Iria cair sobre ele toda a ira de Deus que cai no inferno. A terrível ira que cai sobre os ímpios caiu sobre Jesus. Ele pagou por nossos pecados. Ele iria sofrer por nós. Ele iria resistir à terrível ira de Deus, como Deus homem que ele é. Só ele pode receber a ira, resistir à ira e pagar o preço. Porque ele não é um homem só, ele é Deus homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele nos amou. E Jesus, ele estava naquela cruz, se entregando, e isso glorifica Jesus. Mas, mais do que isso, irmãos, Jesus diz aqui: agora é glorificado o Filho do Homem. Mas ele continua dizendo, ele diz assim: e Deus é glorificado nele. Por quê? Quem é Deus aqui? É o Pai. O Pai é glorificado nele. Como é glorificado nele? Porque foi o Pai que enviou a ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, não somente o Filho estava sendo glorificado, mas, na verdade, o Filho e o Pai são um no mesmo propósito. O Pai envia o Filho para salvar o seu povo, e o Filho vem cumprindo a vontade do Pai, voluntariamente. Portanto, meus irmãos, o Filho ama, o Pai ama. O Filho é glorificado no amor, mas o Pai também, porque foi o Pai que enviou. E aquilo é o propósito de Deus. E Jesus continua dizendo no versículo 32, se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. O que quer dizer isso? Se Deus é glorificado no Filho, Deus, diz ele aqui, também Deus o glorificará. Ou quem? O Filho. Deus mesmo está glorificando o Filho. De que maneira? Em si mesmo. Porque, meus irmãos, como é um único Deus, é a Trindade Santa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Mas quando o Pai é glorificado, também o Filho é glorificado, porque eles são um Deus. 3 pessoas, um Deus. Aqui está a Trindade. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Ou seja, Deus vai glorificar o Filho em si mesmo. Quando o Pai ele é glorificado, o Filho está sendo glorificado. E é o Pai que está fazendo tudo isso também, porque é só um Deus. 3 pessoas, mas um Deus. E Jesus acrescenta, e logo o há de glorificar. Logo, porque falta pouquinho, é logo ali na esquina. Já está chegando. Mais algumas horas Jesus vai morrer. Mais algumas horas Judas vai chegar no jardim no Getsêmani. Logo, logo ele será traído, preso, condenado, morto, sepultado. Logo ele vai sofrer por nossos pecados.
Então, e Jesus diz assim, e é Deus que está fazendo tudo isso. Aquilo ali é o plano de Deus. Aquilo ali é o amor de Deus entregando Jesus por nós. Portanto, irmãos, o que está aqui em ênfase é Deus. Na medida que nós vamos entendendo o Evangelho, na medida que nós vamos entendendo o amor de Deus por pecadores sem merecimento nenhum, que afrontaram a Ele, que traíram a Ele, que inclusive mataram Jesus porque odeiam Deus. Lembra que Jesus está lá crucificado e Ele ora pelos que estão crucificando a Ele. Isso tudo glorifica, e ali representa todos nós, irmãos. No certo sentido, todos nós crucificamos Jesus. Todos nós odiamos Jesus, todos nós odiamos a Deus, todos nós somos pecadores, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas ali Deus nos amou. Só Deus pode fazer isso, e Ele colocou os pecados desses traidores sobre o Filho dele. Quanto mais nós entendemos isso, hoje nesta manhã, o que é que nós estamos fazendo aqui, irmãos, queridos? Era para nós estarmos no inferno já. Só o fato de a gente estar vivo, só o fato de estarmos vivos, e mais do que vivos, mas salvos. E um dia nós vamos morrer, mas nós vamos estar com Jesus. Nós não merecemos nada disso. Isso foi o amor de Deus. Jesus teve que morrer para que nós tivéssemos a salvação. Portanto, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Toda honra, toda glória sejam dadas a esse Deus. E como Davi diz no Salmo 145, vamos louvar o Senhor, louvarei ao Senhor. E eu vou viver para a honra e glória dele, em gratidão. Por isso que eu não quero mais pecar, por isso que eu não quero mais desobedecer a Ele, porque como eu posso pecar contra um Deus tão amoroso, tão gracioso, que me amou e me salvou sem nenhum merecimento, e me salvou e me tornou filho dele. Porque Jesus agora vai nos chamar de filhinhos. Veja o que ele diz no versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Ele nos chama de filhinhos. Irmãos, filhinhos é uma expressão que significa, é usada só aqui em João, é usada por Paulo em uma outra situação, em um outro contexto, e é usado também por João na sua carta, né? E filhinhos quer dizer filhos queridos. É uma expressão de amor, de cuidado de um pai para com seus filhos, com seus filhinhos. Jesus ama o seu povo, Jesus está ali amando os seus, Ele amou até o fim, e Ele olha para eles agora, e Ele vê, e Ele pensa, eles vão ficar sem mim, eles vão me ver, vão ver Judas me trair, vão me ver ser preso, vão saber de minha condenação, vão ver a minha crucificação, vão ver o meu sepultamento, vão ficar sem mim. Eles não vão ter mais a minha presença física, pessoal aqui física com eles. Jesus os consola. Jesus diz assim, olha, vai vir aí um tempo difícil. Aquilo que eu disse para os judeus, quer dizer para vocês também. Ainda por um pouco estou convosco, só mais algumas horas eu estou aqui, mas eu vou partir, eu vou morrer. Vocês não vão mais me ter assim como vocês me têm agora. Vocês vão me buscar, mas vocês não vão mais me achar, como eu tenho dito aos judeus, porque Jesus ia morrer, porque eles iam ficar agora sem a presença física de Jesus, porque Jesus iria para o Pai, porque Jesus não estaria mais com eles ali. Então vocês não vão me ter mais. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Veja, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não mente para os discípulos. Ele não dá um consolo falso. Você sabe o que é um consolo falso? É dizer assim, olha, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de mal, vai ficar tudo bem, não se preocupe.
Quando a pessoa não tem como dizer isso, quando a pessoa não sabe o futuro, como é que ela pode dizer isso? Ou quando ela sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, mas ela diz assim, olha, não vai acontecer, para não desestimular ou entristecer ou desesperar o seu próximo. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele diz claramente, olha, eu vou partir, vem aí tempos difíceis, se preparem. Mas junto com isso, irmão, Jesus, nós vamos ler semana que vem, olha o que ele diz no capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós já sabeis o caminho. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, Jesus está dizendo que vem tempos difíceis, vem tempos ruins, mas a esperança nunca morre. Porque tudo aquilo está no propósito de Deus. Jesus vai partir, mas vai partir para morrer por eles. E Jesus vai fazer aquilo como expressão do seu amor. Então Jesus está já preparando o coração deles assim, irmãos, olha, vem tempos difíceis, mas vocês vão enfrentar esses tempos difíceis com fé. Enfrentem com fé. Não se turbem, não se preocupem, não fiquem turbulentos, não percam a esperança, não se desesperem, porque aí Paulo vai dizer lá em Romanos, porque tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a morte de Jesus, a separação de Jesus, o sepultamento de Jesus, tudo aquilo que seria muito triste, era para o bem deles. Eu vou preparar lugar, eu estou amando vocês, consolem-se com amor. Irmãos, quando eu entendo que Deus me ama, eu confio em Deus. Guarde isso. Quanto mais eu acredito no amor de Deus, quanto mais eu tenho consciência do amor de Cristo por mim, mais eu descanso nele, porque ele não vai me abandonar. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele deu a sua vida por mim. Ele cuidará de mim em toda e qualquer circunstância. Lembra que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está aqui consolando, na verdade. Ele está aqui dizendo, olha, vai vir aí um tempo difícil, eu vou partir, mas não perca a esperança. O que você tem que fazer, enfim, em vez de perder a esperança? Vocês têm que captar o meu amor, aprender do meu amor e viver de acordo com o meu amor. Quando ele falou aos discípulos, que ele entrou naquele lugar, e os discípulos estavam lá todos na sua posição, todos com os pés sujos, e ninguém queria lavar o pé do outro, porque não tinha ali um servo para lavar o pé. Jesus se cinge com uma toalha, se humilha e lava os pés deles todos, como que dizendo assim, eu dei exemplo, agora vocês devem agir assim. E aqui é a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, em vez de vocês se desesperarem, foquem no meu amor, percebam o meu amor e amem como eu amei. Agora, em vez de desespero, porque o desespero, irmãos, onde é que nasce o desespero? Como o João vai dizer, o amor lança fora o medo. Onde há amor, há paz. Se eu sei que Jesus me ama, se eu sei que Ele me amou na cruz, eu confio nele e eu me abro para a necessidade do próximo. O desesperado, vocês já notaram que o desesperado ele fica só centrado em si mesmo? O que vai acontecer comigo? E ele se desespera, ele se angustia e ele não serve para ajudar o próximo. Mas aquele que se consola no amor de Deus, aquele que espera no amor de Deus, aquele que percebe que Deus o amou, é como Paulo. Paulo dizia assim, pode acontecer o que acontecer comigo. Eu posso viver ou eu posso morrer, mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu vivo, eu estou servindo a Deus, eu estou amando a igreja, eu estou servindo a igreja. É isso que ele tem que fazer, irmãos.
Em vez de ficarmos nos desesperando com as lutas, com as dificuldades, nós temos que confiar no amor de Jesus, lembrar o amor de Jesus na cruz do Calvário, glorificar a Deus e olhar para os nossos próximos e perceber as necessidades dos próximos. Então, aqui no versículo 34, Jesus fala assim, vamos ler. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, Jesus diz assim, olha, eu vou partir, mas não se desesperem. O que vocês têm que fazer? Amem, foquem no meu amor e vocês não vão se desesperar. E amem como eu amei. Novo mandamento aqui, não é que nunca tinha sido falado na Bíblia sobre esse amor. O Antigo Testamento já tinha sobre amar a Deus e amar ao próximo. Os próprios 10 mandamentos, eles são resumidos pelo próprio Jesus em amar a Deus e amar ao próximo. Então, amar ao próximo sempre esteve na Bíblia. Não é novo nesse sentido. Mas é novo no sentido que é expresso de maneira como nunca foi em Jesus. Deus mostrou em Jesus o que é o amor. E agora ele diz, esse é o novo amor, no sentido de que foi recentemente demonstrado, aqui no caso dele, será demonstrado. Percebam como eu amei. Como foi que eu amei? Eu amei indignos. Eu amei pecadores. Eu amei e me humilhei, e servi, e lavei os pés, e morri na cruz. Esse é o amor que vocês devem ter. Vocês vão amar os irmãos de vocês. Eles não são perfeitos, eles são pecadores, eles são cheios de falhas, como vocês também. E todas as pessoas, vocês vão amar também as outras pessoas que não são da igreja. Por isso que vocês vão levar o evangelho a elas. Vocês vão amar os ímpios, vocês vão amar os ateus, vocês vão amar aqueles que odeiam Cristo. Vocês vão amar, vocês vão orar por ele. Lembra de Estevão? Estevão orou pelas pessoas que estavam matando ele. Lembra disso? Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus independe de quem é o homem, porque Deus não ama o homem por quem ele é. Deus ama o homem apesar de quem ele é, porque Deus é amor. E nós vamos amar as pessoas, vamos amar os nossos irmãos, vamos amar o próximo, mesmo que eles sejam pecadores. E nós somos pecadores também. Nós recebemos esse amor gracioso. E Jesus diz aqui, nós vamos servir. E as pessoas vão nos conhecer como discípulos de Jesus por causa deste amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, a igreja, ela vai impactar o mundo pelo amor do Evangelho, servindo uns aos outros. Você sabe que os pagãos falavam, isso tem o testemunho de um escritor lá dos tempos antigos, da época ainda da antiguidade, que ele dizia assim, os pagãos olhavam para os cristãos e diziam, como eles se amam, como eles se amam. O testemunho é o amor. Será que nessa pandemia a igreja cristã está mostrando amor? A gente precisa refletir nisso, irmãos. O que as pessoas fora das igrejas estão falando dos cristãos na pandemia? O amor é a marca do cristianismo. As pessoas conhecerão que nós somos de Jesus porque nós amamos como Jesus. E aí vem Pedro, né? E Pedro sempre é o mais falante. E Pedro diz assim, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir, mas depois me seguirás. E aqui tem uma palavra de esperança, né? Não pode me seguir agora. Tu não podes ir morrer comigo, tu não podes ir agora, quando eu vou subir para o Pai, tu ainda não vais subir para o Pai, tu vais ficar ainda aqui. Mas depois tu me seguirás. Depois eu vou buscar vocês vão estar comigo. E quando tu morrer, subentende isso aqui, tudo isso, quando Pedro morreu, Pedro foi para a glória, estar com Jesus, como todos os que morrem no Senhor. Mas agora ainda não. Agora ele ficaria, mas Jesus já iria. E Pedro
não aceita isso. Pedro diz assim: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a minha vida. Irmãos, e Pedro estava sendo sincero. Pedro não estava mentindo, não. Pedro estava falando com convicção. Ele amava Jesus. E ele disse: Senhor, como é que eu não vou te seguir? Ele já estava percebendo que vinha coisa ruim, que Jesus seria morto, que Jesus ia acontecer coisa ruim com Jesus. Então ele diz assim: Jesus, eu estou pronto para morrer junto contigo. Pedro estava sendo sincero. Só que Pedro não estava confiando em Deus, estava confiando em si. Ele estava dizendo assim: eu, por mim mesmo, posso ser corajoso para enfrentar qualquer perseguição, para enfrentar qualquer mal. E Jesus olhou para ele e alertou Pedro, como que dizendo assim: Pedro, isso não é verdade. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Antes que o galo cantasse, antes que o sol realmente começasse a brilhar, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E aquele canto do galo ficou marcado na mente de Pedro como um símbolo do que Jesus tinha dito e como um símbolo do fracasso de Pedro, porque Pedro, quando disse isso, estava confiando em si e não em Jesus. E quando Jesus alertou ele ainda não aceitou o que Jesus disse. Vocês querem ver? Vamos ver aqui o outro evangelho que tem até uma explicação melhor aqui para nós, meus irmãos. Vamos ver aqui, por exemplo, Marcos capítulo 14, no versículo 29. Acompanhe aí comigo, por favor. Marcos 14, versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Todos também falaram: não, Senhor, ninguém vai te deixar. Mas Pedro foi mais veemente. E sobre Pedro, ninguém negou Jesus. Os outros tudo fugiram, mas Pedro, que foi o mais veemente, negou Jesus. Lá no versículo 40, deixa eu ver aqui. Versículo 50, aqui de Marcos, olha o que diz, 50. Então, deixando, todos fugiram. Irmãos, Pedro negou Jesus até diante de uma simples serva, e todos fugiram. Ninguém cumpriu a promessa. Todos deixaram Jesus sozinho. Por quê, irmãos? Porque aqui, e Pedro foi o pior, né? Pedro foi o mais veemente e fez mais feio. Mas por quê? Porque Pedro e todos os outros estavam confiando em si mesmos, orgulhosamente confiando em si mesmos. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não vamos enfrentar o mundo, nós não vamos enfrentar as perseguições, nós não vamos enfrentar as lutas da vida confiando em nós mesmos. Irmãos, a nossa força não é suficiente. Por mais que nós achemos que somos fortes, não somos. E quando nós achamos que somos fortes, como Pedro, a queda já está aí, já é iminente. Nós vamos cair. Toda vez que a gente pensa que é forte, nós caímos. Portanto, eis o alerta da palavra. Ouça Jesus. Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Não confiemos na nossa força, mas olhemos sempre para Jesus e busquemos graça de Jesus, porque pela graça de Jesus nós vamos vencer, mas em nós mesmos nós fracassamos, irmãos. Cuidado com o orgulho.
Parece que duas coisas nós temos que ter cuidado aqui, não é? O desespero e o orgulho. O desespero é curado pelo amor. O orgulho também é curado pelo amor. Porque no meu orgulho eu não estou confiando no amor de Jesus, eu estou confiando na minha força. Mas eu tenho que olhar para o amor de Jesus e saber que Ele teve que morrer por mim, e saber que só por Ele eu posso vencer, e confiar sempre nele, esperar sempre nele, descansar sempre e buscar sempre a sua graça. Aí eu vou vencer. Aí eu vou viver para a glória de Deus. Meus irmãos, eu queria encerrar deixando para vocês 4 aplicações breves aqui. O que é que esse texto nos ensina? Pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, que nós devemos entender cada vez melhor o amor de Jesus e perceber que este amor glorifica a Jesus e ao Pai. E percebendo isso, amarmos tanto Jesus, tanto o Pai, e desejarmos viver para a sua glória e glorificar só a Ele, não a nós mesmos. Que Ele seja amado e seja glorificado, porque pense, Jesus morreu na cruz para que você estivesse aqui hoje. Ame Jesus, glorifique Jesus, seja grato a Jesus e ao Pai. Em segundo lugar, se console, irmão, com o cuidado de Jesus. Jesus chama você nesta manhã de filhinho. Ele diz filhinho. Você vai sofrer, no mundo você vai ter aflição, mas não se turbe o vosso coração. Descanse no meu amor. Eu morri por você e eu cuidarei de você, meu filhinho. É isso que ele diz para nós aqui no texto. Em terceiro lugar, meus irmãos, amemos como ele amou. Amemos esse grupo aqui de irmãos da nossa querida igreja. Amemos as outras igrejas, os outros cristãos. Amemos o mundo. Amemos as pessoas. Vamos amar como Jesus amou, sacrificialmente. Amar os pecadores, não amar porque os outros são perfeitos, mas amar a igreja na sua imperfeição, servir a igreja, orar por ela, lutar por ela. Amar os pecadores que estão lá fora, não ficar com ódio deles, porque eles falam contra Cristo, mas amá-los, orar por eles, pregar o evangelho a eles. Deixa eu lhes dar um alerta, porque isso é uma coisa do nosso tempo. Não caiam nessa polarização política, isso é horrível, isso não é cristianismo, irmãos. Amem as pessoas, independente da posição ideológica, política delas, porque isso é o que menos interessa. O que mais importante é que todos são pecadores e todas precisam do evangelho. Nós temos que amar as pessoas, levar elas ao evangelho. A igreja está perdendo, muitos cristãos estão perdendo muito tempo nessa briga política e deixando de pregar o evangelho. Nós temos que orar, pregar o evangelho, porque política não nos salvará, mas o evangelho salva. O evangelho transforma a sociedade. Lembrem que as pessoas vão nos conhecer como discípulos de Jesus por nós amarmos uns aos outros, e não por nós ficarmos brigando na internet por causa de política. Nós temos que amar, nós temos que levar o evangelho, nós temos que proclamar o evangelho de Jesus. E o último conselho que eu lhes dou nesta manhã: não confiemos em nós mesmos como Pedro confiou em si mesmo. Lembre de que quando você confia em si mesmo, quando você diz assim, eu sou forte, aí você cai. Você cai. Mas confie em Jesus. A cada dia, olhe para Jesus e diz, Senhor, me dê a porção da sua graça para te amar hoje, para te servir hoje, para resistir às tentações hoje. E quando você cair, faça como Pedro. O que é que Pedro fez? Se arrependeu e olhou para Jesus e Jesus o recebeu. Jesus, ele levanta o caído. Se você fez como Pedro e caiu, não se desespere. Arrependa-se. Volte para Jesus, porque ele é amoroso e ele vai receber você como ele recebeu Pedro. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor, Espírito Santo, possa tomar a sua palavra nesta manhã e aplicar e gravar de tal forma no nosso coração que nós sejamos cheios da consciência do seu amor e venhamos te amar e te glorificar e não nos desesperar, mas amar o próximo nisso, seguindo o teu exemplo, Senhor,
e não confiar em nós mesmos, mas confiar só em Jesus. E que cada vez mais essa nossa oração, o Teu nome santo, seja glorificado nas nossas vidas. Em Jesus Cristo nós oramos e nós agradecemos.